Um dos grandes desejos de fotógrafos e editores de imagem com relação aos softwares da Adobe, especificamente o Adobe Photoshop e o Adobe Lightroom, era a existência de uma ferramenta de color grading, de gradação de cores. Uma ferramenta que permitisse colorizar sombras, realces e meios tons de forma fácil e rápida. Isso era possível a partir de várias técnicas no Photoshop e no Lightroom a partir de curvas e do misturador de cores. Mas era uma tarefa um pouco trabalhosa, cansativa. E dois softwares da Adobe, o Adobe Premiere e o Adobe After Effects, que foram desenvolvidos para vídeo, já possuíam uma ferramenta pronta e muito eficiente. E finalmente, essas ferramentas foram incorporadas ao Adobe Lightroom e o Adobe Photoshop. Agora, é possível fazer uma gradação de cores no Adobe Lightroom de forma simples e rápida, selecionando os valores cromáticos para sombras, meus tons e realces. E essa mesma execução, essa mesma tarefa, ela pode ser feita no Adobe Photoshop a partir do Camera Raw. Então, a gente vai dar um foco aqui nesse vídeo em como utilizar essa ferramenta no Adobe Lightroom. Ela está disponível tanto na versão mobile, quanto na versão cloud e na versão classic. Então, as três versões do programa ele tem essa ferramenta. A gente vai trabalhar aqui com a cloud, que tem uma interface mais limpa, e vamos observar como ela funciona e entender um pouco essa novidade. Bem, vamos agora conhecer a ferramenta de gradação de cores. Eu vou utilizar o Adobe Lightroom. A versão que eu estou utilizando é a atualização mais nova, é a compilação do dia 7 de outubro de 2020, a versão 4.0. A ferramenta de gradação de cores e de color grading, ou correção de cores, como a Adobe está chamando, ela pode ser utilizada tanto no Lightroom Classic, quanto no Lightroom Mobile e também no Camera Raw, lá no Photoshop. Então, a ferramenta ela agora pode ser utilizada em todos os softwares. Aqui no Lightroom, você vai encontrar ela no menu básico, menu editar, e ela vai estar lá embaixo, abaixo do misturador de cores. Primeiro, antes de apresentar a vocês a ferramenta e como ela funciona, eu vou fazer um pequeno ajuste aqui na minha imagem, uma pequena correção de luminosidade e uma pequena correção de invasão de cores. Então, basicamente, eu vou tirar um pouco do preto para eliminar o clipping que estava acontecendo no lado esquerdo do meu histograma. Acrescentar um pouquinho de branco, abrir as sombras, aplicar um pouco de realce para ter um pouco mais de densidade nas nuvens e na textura da imagem como um todo. E aqui em exposição eu vou abrir um pouco a exposição, para ter um histograma mais equilibrado. Então, eu cheguei aqui na minha imagem, eu posso fazer os tratamentos seletivos, então se eu estiver trabalhando de forma hard aqui, eu posso vir fazer os tratamentos seletivos, isso aí já é um motivo para o outro vídeo, porque o objetivo hoje é a gente conhecer as ferramentas de gradação de cores. Por fim, eu vou aplicar um pouco de equilíbrio de branco, só para neutralizar uma invasão de azul que tem na minha imagem. Então aqui eu já tenho um histograma que está mais neutro. Isso é importante fazer porque quanto mais neutra tiver a imagem, melhor vai ser a aplicação dos valores de cor. Vamos agora para a ferramenta de Color Grading, de correção de cores, que é a novidade do Adobe Lightroom. E a ferramenta ela lembra muito as ferramentas de correção de cores, de Color Grading, do Adobe Premiere e do After Effects. Então ela tem basicamente a mesma interface e os mesmos tipos de controlador. A interface ela é composta de 5 partes. A primeira parte ela mostra os valores de sombras, tons médios e realce a partir do Color Wheel, que é esse círculo de cores. Eu tenho slides de controles de luminosidade para cada Color Wheel e os modos de equilíbrio e mesclagem que vai permitir que você controle o quanto de cor está sendo aplicado, o quanto de gradação de cor está sendo aplicada na sua imagem. Logo aqui em cima, eu vou ter a possibilidade de trabalhar cada um dos valores de sombra, tons médios e realces em separado, e posso também trabalhar essa colorização de modo global. Eu particularmente prefiro trabalhar uma colorização definindo valores de matiz para sombras, meus tons e realces.
eu não gosto de trabalhar de forma global, porque aí eu perco um pouco a possibilidade de trabalhar em separado e ter um resultado mais interessante. Então vamos conhecer agora como é que funciona de fato essa ferramenta e vamos iniciar colorizando nossas sombras. Eu vou dar um aspecto meio vintage a essa imagem, então eu vou escolher para o valor de sombra um marrom, eu vou trabalhar de forma bem exagerada, certo? Para a gente conseguir observar como é que de fato a ferramenta funciona. Eu tenho a possibilidade das seguintes movimentações no meu Color Wheel. Eu posso movimentar ao redor do Color Wheel, alterando o valor de matiz. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, eu tenho uma matiz que é um magenta, e eu posso aumentar a sua saturação. Então, quando eu movimento aqui, eu basicamente altero a saturação da imagem, certo? Aqui está aparecendo com aquelas fotos reveladas em E6, quando tinha algum problema no processo de revelação, mas a gente vai trabalhar com um tom de sombra mais próximo do marrom. Então aqui eu controlo a saturação desse valor de cor. Eu posso colocar valores numéricos, então 30 de matiz, e vou colocar 60 de saturação. Então vai ficar bem presente nas sombras esse tom alaranjado. Se eu ampliar aqui a imagem, vocês vão conseguir perceber que as sombras agora elas estão tonalizadas. Bem, uma vez que eu fiz a aplicação aqui nas sombras, eu vou definir a luminosidade dessa cor que está sendo aplicada às sombras. Onde eu posso ter ela mais luminosa e eu posso ter essa cor mais pesada, mais escura. Eu vou trabalhar com ela um pouco mais escura porque eu quero essa imagem mais contrastada. Bem, uma vez que eu defini os valores de sombra, eu vou definir agora os valores para os tons médios. Nos meus tons médios, eu vou trabalhar também com laranja, só que com um tom acima. Eu trabalhei com 30 para as sombras, e eu vou colocar aqui um 35 para os meus tons. E a saturação, para os meus tons, eu vou deixar mais baixa, para não ficar tão pesado essa colorização. Então, minha saturação vai ter um valor de 30. Percebam que a imagem já ficou mais equilibrada. Uma vez feito a definição dos valores dos tons médios, eu vou definir sua luminosidade, sua luminância. Então, eu posso ter ela mais escura ou ela mais clara. Eu vou querer para essa imagem uma luminância também um pouco mais pesada para deixar minha fotografia bem mais contrastada. Definidos os tons médios, vamos agora para a definição dos realces. Os meus realces aqui eu vou colocar próximos do amarelo, então eu vou escolher aqui uma matiz do amarelo. Vou colocar aqui um valor de 40. E mais uma vez definir a saturação. Eu não quero isso tão saturado. Então eu quero que essa cor ela seja tonalizada de forma discreta na minha imagem, sem pesar muito. Embora eu queira definir esses valores de cor, mas eu não quero exagerar tanto. Então defini aqui como valor de saturação um valor de 35, no caso um valor numérico. E vou trabalhar também sua luminância. Como se trata dos realces, das zonas claras da minha imagem, eu vou deixar a luminância mais alta. Vou fazer um pequeno ajuste aqui no valor de saturação. Bem, aqui a minha fotografia ela já foi colorizada, ela já recebeu o color grading. E para finalizar, eu vou trabalhar com os modos de mesclagem e equilíbrio. Os modos de mesclagem, eles determinam como os pixels eles vão interagir, os pixels da imagem vão interagir com as cores que foram aplicadas, tendo uma mesclagem mais intensa ou uma mesclagem mais suave. Como eu quero mostrar como é que fica de fato essa colorização, eu vou trabalhar com a mesclagem de 60, um pouco mais pesada. E por fim, o equilíbrio. O equilíbrio é o equilíbrio entre as sombras e altas luzes. Quando eu movimento para a minha esquerda, eu tenho a cor definida para as sombras mais forte, para as sombras e meus tons, e para a direita eu elimino essa informação de cor.
Então, basicamente, eu vou deixar um equilíbrio em média de 30, para que minha imagem não fique tão pesada, no caso, menos 30. Então, já foi aplicado o equilíbrio à minha imagem, e basicamente eu fiz o processo de gradação de cores. Se eu quiser dar uma finalização na imagem, eu posso aplicar um global que iria neutralizar alguns tons. Então, se eu olhar lá no histograma, quando eu aplico o global, ele neutraliza alguns tons, mas eu não quero para essa imagem o global sendo aplicado, porque basicamente eu quero que esse color grading ele puxe para o amarelo. Vou trazer um pouco mais para cá. Por fim, a minha imagem já está trabalhada, já está feita a colorização. Eu vou só aplicar aqui um gradiente linear para clarear um pouco as sombras dessa parte de baixo. Essa fotografia foi feita de meio-dia, então eu tenho umas sombras um pouco mais pesadas na parte de baixo da imagem. Então já deu uma clareada aqui na parte de sombras. E vou escurecer um pouco o céu. Então eu vou criar um novo gradiente para o céu. E nesse gradiente que eu vou criar para o céu, eu vou definir um pouco de ciano para a parte do céu azul. Então, basicamente, eu vou acrescentar um pouco de ciano para essa área, essa zona da imagem, para aumentar o contraste entre o ciano e o amarelo que foi aplicado nos meus tons e nas baixas luzes. Então, vou puxar um pouco a exposição, diminuir a exposição para as nuvens ficarem um pouco mais densas. Trazer mais para baixo. E para não ficar essa informação sobre a parte de cima do prédio, eu vou limpar essa máscara. Vamos ver aqui como é que está agindo minha máscara. E eu vou apagar usando a ferramenta máscara automática. Ele vai apagar basicamente a informação do gradiente linear nas zonas de contraste com azul, para que meu prédio ele não fique tonalizado com o ciano que foi aplicado lá em cima. Bem, então já dei uma limpada aqui na minha imagem, já tem uma imagem bem mais interessante. E por fim, volto lá para a edição básica, entro no misturador de cores, vou pedir mais um pouco de ciano para os azuis. Aqui nos laranjas, eu vou aumentar um pouco a luminância e a saturação. E por fim, vou fazer ajustes básicos aqui de finalização, aumentando o contraste da minha imagem, colocando nela um pouco de textura. Textura, um pouquinho de claridade, nitidez e uma pequena vinheta para finalizar. Se a gente observar o antes e depois, então eu tenho uma imagem aqui inicial, uma imagem ciano, fotografia feita durante um período do dia, com bastante contraste, com bastante invasão de azul, e uma imagem bem interessante, colorizada, utilizando a nova ferramenta do Adobe Lightroom, a ferramenta correção de cores. É isso aí, pessoal. Então fica essa dica. Utilizem essa ferramenta. No final você pode salvar essas predefinições. Então, basicamente, você pode criar um preset utilizando essa nova ferramenta de gradação de cores do Adobe Lightroom. E vou criar aqui uma predefinição, vou chamar de Old School. E essa predefinição ela vai ficar disponível nas minhas ferramentas, nos meus efeitos. Então, a próxima vez que eu abrir o programa, eu vou ter a possibilidade de aplicar essa gradação de cores que eu construí nas minhas outras imagens. Vou só eliminar aqui a parte de luz, porque cada imagem tem uma luminosidade diferente. Eu quero basicamente que o que seja aplicado sejam os perfis de cor, os efeitos, os detalhes
e pronto. Então é isso, espero que tenham entendido o funcionamento da ferramenta. De forma criativa dá para se trabalhar de N maneiras, então é uma ferramenta bem importante, não só para você aplicar o color grading, como também para produzir equilíbrios de cores, fazer correção de invasão cromáticas. As possibilidades são enormes. Foi uma jogada bem inteligente, bem importante da Adobe de colocar essa ferramenta nova no software de edição, no Adobe Lightroom e no Camera Raw. E também tem outras ferramentas que foram implementadas, como os chamados filtros neurais, que são filtros que trabalham com imagens nas nuvens, sendo processadas o algoritmo nos computadores da Adobe. E esses filtros têm N possibilidades. Depois eu faço um vídeo apresentando eles. Mas por enquanto vamos aí brincando com a ferramenta de Color Grading, que era uma ferramenta que há muito tempo quem trabalha com imagem, quem trabalha com fotografia, desejava nos softwares de tratamento. Até o próximo vídeo, um abraço a todos.